Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Você que está online, seja bem-vindo ao culto online. O pessoal acompanha a gente também aí em vários outros lugares que não pode estar aqui hoje. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas 15, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho que foi embora. Amados, nós vamos falar hoje sobre o filho pródigo. Nós vamos tratar um pouco de uma situação aqui que a igreja do Senhor tem negligenciado isso. São aqueles que saem. Você observa que o pai, ele não foi atrás do filho pródigo. Mas Jesus falou que a ovelha que se perdeu, o pastor largou as 99 e foi lá buscar. A dracma que foi perdida, a mulher foi ali e procurou diligentemente até achá-la. Mas o filho não se perdeu, o filho apenas foi embora. Amém? Lucas 15, nós vamos pegar aqui a partir do versículo 11. Vai projetar aí? A partir do versículo 11, na minha Bíblia diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. E quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidades. Ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou ele para os seus campos para cuidar dos porcos, embora ele desejasse comer da lavagem que servia para os porcos. Só que ninguém lhe dava coisa alguma. E quando finalmente caiu em si, ele disse: poxa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então voltou para a casa do seu pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse assim: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o pai, no entanto, disse aos servos: vem depressa, tragam a melhor roupa que tiver na casa, vistam ele, coloquem-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, matem um novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu creio que todo mundo já ouviu falar sobre essa parábola do filho pródigo. Eu não sei você, mas para mim ela é muito forte, porque ele lembrou que o pai tinha lá na casa do pai mantimento. E o mais interessante é algumas perguntas que a gente faz em relação a essa situação, porque o pai poderia muito bem ter falado para ele: eu não vou te dar, eu não morri ainda. Mas ele deu. E eu fiquei imaginando, por que o pai deu? Muitas vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida. A gente quer tanto que Ele dá. Sabe por que Ele dá? Por causa do orgulho que eu e você temos. E por sermos orgulhosos, o Senhor permite muitas vezes alguma coisa acontecer na nossa vida. Eu já dei um exemplo, por exemplo, quem já colocou o filho em creche aí? Já?
O primeiro dia na creche, a mãe quase larga o trabalho, né? Ele chora, ele berra. Mas para um pouquinho. Quando aquele filho é deixado lá, aquilo ali precisa daquele processo para ele poder ser sociável, para ele poder ficar com outras pessoas. Mas para aquele filho naquele momento ali, a tristeza toma conta do coração dele. Ele falou: puxa vida, aqui deve ser o lugar onde todos os pais largam os filhos para sempre. E o choro dele ali naquele momento é um choro contrito, é um choro de mágoa mesmo. Você vai lá, o bichinho tá assim, tipo, achei que nunca mais ia voltar. E o pai permite, porque o filho, quando ele pede a herança do pai, na cabeça dele, ele achava que o dinheiro era a coisa mais importante, que o dinheiro era algo que ia fazer ele feliz. E depois que o pai dá o dinheiro para ele, vocês notam que ele sai de perto do pai? Para que o pai não desse opinião, porque ele vai viver a vida dele, porque ninguém manda em mim. O problema é meu, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. E o pai permitiu que ele saísse. Se o pai falasse que não ia dar a herança, talvez aquele filho poderia ter ficado revoltado. Amém? Emburrado, bicudo. Mas o pai falou: pode ir. Sabe o que eu aprendo com isso? Que 99% das coisas que nós queríamos tanto e quebramos a cara, foi Deus tratando o nosso coração naquela situação. Porque o pai, ele olha para a situação e fala assim: eu conheço meu filho, eu conheço a minha filha, essa situação para ela não vai ser legal, mas mesmo assim ela quer, então toma, leva, pega, faz aí. E essa lição, eu olho e falo assim: meu Deus, Deus permite nós cairmos no nosso próprio orgulho. E a palavra do Senhor diz que Deus resiste a quem? A quem, amados? Aos soberbos. E eu aprendo também que Deus tem paciência, porque deixou ele ir. Vai. Se você olhar Lucas 15, a partir do versículo 1, você vai ver que Jesus estava no meio de um povo religioso. Eles olhavam para Jesus e falavam assim: mas como que esse homem se diz ser de Deus e come com pecadores, come com publicanos? Se você olhar Mateus, por exemplo, Mateus 19, versículo 11, eles falam: esse glutão, bebedor de vinho, como pode ser chamado de um homem de Deus? Ele come com pecadores e com publicanos. Às vezes o nosso orgulho é tratado dessa forma. Deus permite você quebrar a cara. Vai. Às vezes você se acha tão bom, às vezes você se acha tão certo, que Deus permite a gente ir. E a paciência de Deus em aguardar a gente retornar. Quantos filhos você conhece que saíram da casa do pai? Quantos? Estou falando filhos espirituais mesmo. Porque quando Jesus falava essa história para os religiosos, no coração deles, eles falavam assim: ele vai ver, quando ele voltar, o pai vai meter o pé nele, vai falar, vai ser um escravo, vai maltratar ele. E o que Jesus estava querendo colocar? Que a gente sempre pode confiar no amor do pai. Mesmo ele estando lá, no meio daquilo lá, ele jamais ouviu que o pai deixou de gostar dele. O pai gosta de mim, o pai me ama, e eu posso voltar lá. E a própria palavra de Deus diz que quando ele cai em si, ele fala: os empregados do meu pai têm comida abundante, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do pai. E ele volta. Ele estava distante e o pai viu ele. Então se o pai viu, o pai esperava ele todos os dias. Amém? E o pai vai ao encontro dele, e a primeira coisa que o pai faz: traga a melhor roupa e coloca o anel no dedo dele. Você sabe o que representa o anel? O anel representa a autoridade. Muitas pessoas que saíram do seio da casa do Senhor, do meio do povo de Deus, saiu por religiosidade, saiu por decepção. O Senhor está aguardando essas pessoas ansiosas voltar para casa. Só que tem um detalhe: muitas dessas pessoas não voltam porque tem um filho mais velho lá. Sabia disso?
Porque quando o pai falou, vamos festejar, Jesus falou isso, ó, tem mais alegria por um pecador que se arrepende do que de 99 justos. E quando o irmão mais velho viu aquilo lá, falou, que barulho é esse? É o teu irmão que estava sumido e voltou. Seu pai fez uma grande festa. E aquele irmão mais velho, o pai foi até ele e ele falou, você nunca deu um novilho para mim poder comer com os meus amigos, nunca fez uma festa desse tamanho. Esses são os crentes de hoje, são os irmãos mais velhos. Sabe por que muita gente não volta para as igrejas? Sabe? Porque tem um monte de gente achando que porque ela jejua, porque ela faz isso, porque ela está todo dia no culto, porque ela faz isso, aquilo outro, ela é merecedora mais do que aquele que está lá. O amor de Deus não é esse. O amor de Deus diz que o amor de Deus, ele crê, ele não busca os seus próprios interesses. O amor de Deus é acolhedor, o amor de Deus é paciente. É muito mais fácil condenar alguém que saiu do que tomar vergonha na cara e realmente viver o amor de Deus. Muita gente que está dentro das igrejas, cumprindo o ritual, indo todos os dias no culto, fazendo longas, não, porque eu oro 2 horas. Não, amado, eu oro 3 horas. Não, porque eu tenho um nível intelectual com Deus. Isso não vale nada se você não tiver o amor de Deus no teu coração, porque isso é mentalidade de escravo. Filho não tem essa mentalidade. O filho, ele quer o coração do pai. Sabe por que aquele filho se revoltou? Como pode? Ele pediu a parte do pai, ele pediu a parte da herança do pai, ele gastou com as prostitutas, ele fez uma zoeira com esse dinheiro, e agora o pai chega e faz uma festa para ele. O pai nunca fez uma festa dessa para mim. Por quê? Tudo aquilo que está fazendo quer reconhecimento. Já viu as pessoas que tentam impressionar Deus? Já viu, pastor? Não, porque eu oro da meia-noite às 6. Eu estou perto de Deus. E Deus está olhando e falou, mas cadê a misericórdia com aquele que precisa? Cadê a compaixão daquele que saiu? Cadê o amor daqueles que se distanciaram? Muita gente não consegue voltar por causa dos olhares que condenam. Falou, aprontou todas, agora está aí chorando. Sabia que isso acontece? Mas Jesus estava falando para aqueles fariseus religiosos, falando, ei, vocês não conhecem o amor do Pai. Vocês ouviram falar da lei que condena, vocês ouviram falar de um monte de coisa, e vocês se apegaram em doutrinas, em valores de homens, mas nunca viveram o amor de Deus. O amor de Deus acolhe, o amor de Deus abraça, o amor de Deus, ele não julga. Porque se fosse outro, quando voltasse, eles estavam esperando assim, chegou, né, seu pilantra? Gastou tudo, né, bandido? Olha lá, tá vendo aquele? Pega a foice lá, vai lá, pega uns pão velho e dá pra ele aprender a lição. Te falei que você ia quebrar a cara. Com o pai não é assim. Falou, vem filho, vem cá pro braço do pai, vem, abraça. Abraçou o filho. Você já imaginou? O filho estava mentalizando assim, falou, cara, eu vou chegar lá e vou falar assim, pai, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno mais nem de ser chamado de seu filho. Mas o coração do pai falou assim, vem cá. E o pai pegou ele, abraçou, troca a roupa dele, que a roupa dele está fedendo, coloca o anel aí que significa autoridade, retribui de novo, volta a autoridade sobre ele, coloca autoridade, coloca sandálias no pé dele, porque ele estava descalço. Quando a simbologia na Bíblia que fala quando está descalço, porque era escravo, coloca sandálias, porque ele é livre. Jesus libertou ele através do amor. Quando Moisés chega na sarça ardente, todo aquele orgulho lá do Egito, toda aquela soberba dele precisava ser tirado. Então ele ficou 40 anos cuidando de ovelhas, para perder aquela arrogância, aquela soberba que foi implantada nele desde bebezinho lá no Egito. E quando ele viu aquela sarça ardente, quando ele foi se aproximar, o que o Senhor falou para ele? Falou, Moisés, tira as sandálias, porque esse local é santo. Sabe o que Deus estava falando?
Lá você era príncipe, mas para andar comigo agora, você vai ter que renunciar essa liberdade para fazer aquilo que eu mando. Amém, amados? O amor de Deus, ele precisa ser novamente colocado no meio do povo de Deus. Acolher as pessoas que precisam, colocar no coração das pessoas que Deus não é o carrasco que elas estão falando, não. É claro que nós não vamos fazer apologia ao pecado, falar, não, está tudo bem, você pode fazer o que for, que está tudo bem. Não, dizer para elas que elas podem voltar, dizer para elas que Deus está de olho nelas novamente, que Deus está esperando, e a qualquer momento que elas voltar, o Senhor vai restaurar a autoridade, o Senhor vai restaurar a comunhão, o Senhor vai acolher novamente elas. Mas eu e você precisamos deixar de ser irmão mais velho, e nós precisamos ter o amor e a característica do Pai. Agora para e pensa por um segundo aí, o coração desse filho que foi apacentar porcos, onde ele desejava comer a lavagem que dava para os porcos. Já viu lavagem de porco? Fede, não fede? A fome dele era tanta que ele queria comer aquilo. Mas o Espírito que nos convence da direção errada que nós tomamos fez com que ele caísse em si, que é o Espírito Santo. Poxa, na casa do meu pai, até os funcionários dele que trabalham por empleita tem comida à vontade, sabe? Eu vou falar para ele que eu não sou mais digno de nada. E o pai falou assim: eu não somo débito, você é meu filho e pronto. E o que a palavra está dizendo para mim e para você? Que eu e você temos o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Você já parou para imaginar isso? Jesus está declarando assim: filhos, tudo aquilo que eu fiz, vocês podem fazer maior ainda, porque repousa sobre vocês essa autoridade e esse poder. Aquela condição que você tinha de escravo, aquela condição que você tinha, Deus, Ele restaura isso aí, e Ele traz novamente aquela essência que foi perdida. O Evangelho de Cristo, ele foi muito, como que eu posso dizer? Ele foi muito deturpado, porque Jesus se assentava no meio dos pecadores e falava do amor do Pai, de pessoas que hoje se julgam indignas de se achegar em qualquer igreja. Olha o que fizeram, por exemplo, com os preceitos e os valores. Jesus falando assim para o povo, falou: ei, faz isso em memória de mim. E as pessoas falaram: isso aqui é santo, só os preparados e os prontos que podem participar da mesa do Senhor. Ele falou: não, eu vim para os filhos, mas os filhos me rejeitaram. Eu mandei buscar pessoas lá fora, pessoas que estavam lá no campo, pessoas que não tinham nada a ver, para sentar à mesa do Pai. Olha o que fizeram com Jesus. As pessoas têm a imagem que Jesus, ele vem para condenar o inferno mesmo. Não, Jesus veio para acolher, Jesus veio para abraçar, Jesus veio para trazer consciência para a pessoa. Muitas pessoas que saíram das igrejas não conheceram Jesus, conheceram um evangelho que eles ouviram falar de um tal de Jesus, mas não era um Jesus da Bíblia. O Jesus dos evangelhos, esse aqui não. Aqui está dizendo que Ele ama, aqui está dizendo que Ele acolhe, aqui está dizendo que Ele é o Filho de Deus e Ele se entregou. Agora vem cá, quem paga alto por algo que não vale nada? Se eu não valesse nada, Deus não tinha dado o Filho dele para que eu e você estivéssemos aqui. Para e pensa, amados. Por que o inimigo faz questão de pegar eu e você e deprimir até a angústia de morte? Por que ele faz isso? Porque que ele sabe que eu e você somos sacerdotes do Deus vivo, que nós ainda não caiu a nossa ficha de quem nós somos, que não caiu a nossa ficha do poder que foi colocado sobre a nossa vida. Nós não temos noção quem nós somos em Deus. É por isso que ele tem feito isso, tem oprimido, tem escandalizado. As pessoas perderam todas as referências. Mas ele está dizendo: ei,
Eu estou aqui para restaurar. Eu quero devolver a autoridade que foi perdida. Eu quero colocar sandálias nos teus pés, para você não andar mais como escravo, mas andar como filho. Eu quero mudar tuas vestimentas. Eu quero que você venha e eu te acolha nos braços. É esse o Jesus que eu aprendi. É esse Jesus que eu me apaixonei. Eu me apaixonei por um Jesus que deu sua vida para que eu tivesse vida. E ele nem... eu conhecia ele, mas ele já me amava tanto que ele se entregou por mim. E eu olho ele indo para o Calvário com aquele peso, com aquela humilhação, o povo zombando dele. Eu falei, cara, esse amor é que eu quero. Esse amor é que eu quero ir nesse amor. E eu fui. E quando eu tive um encontro com esse amor, eu ouvia falar de Jesus, eu chorava. Eu vi um louvor, eu me derramava. Mas com o tempo as coisas começaram a mudar. Sabe por quê? Porque as pessoas viravam e falavam, não é assim não. Essa forma aí, não é isso não. É diferente. Você não pode ter todo esse amor colocado dentro de você. Não, se você fizer isso, você está no pecado. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. E o homem, malignamente, conforme Mateus capítulo 23, a partir do 23, fala assim: vocês são um bando de hipócritas. Vocês colocam peso sobre as pessoas. Vocês colocam um fardo que não existe. Aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. Troca comigo, meu fardo é leve. Não é esse peso que está sendo colocado, não. Vem para mim que você vai saber o que é amor. Porque quando esse amor entrar em nós, quando nós conhecermos quem é Jesus, o mundo não vai ter acesso a nós. Sabe por que tem um monte de gente largando tudo e metendo o pé em tudo? Sabe por quê, amados? Porque Jesus nunca foi apresentado para elas. Foi apresentado a dogma, a bosta de uma religião. Apresentaram a religião, não apresentaram Jesus. O Jesus que ama, o Jesus que devolve aquilo que o Adão perdeu. E Jesus está falando, o Pai é assim, ó. O Pai acolhe, o Pai abraça. Ele quer fazer parte de cada momento da tua vida. Quando você toma uma decisão errada, quando a tua cabeça está tão cheia de um monte de coisa, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: o caminho não é esse não, o caminho é esse aqui. Mas Ele deixa, sabe por quê? Porque Ele não quer um amor forçado. Ele não quer você preso numa religião, debaixo de preceito, de valores do homem. Não, Ele quer que você conheça Ele. Ele fala assim: eu sou o começo e eu sou o fim de todas as coisas. Mas lembra aí onde você caiu. Volta que eu tenho muita coisa para falar com você. Tem muito tempo que você não dedica a falar com Deus. Nós fomos ensinados que nós tínhamos que orar antes de dormir, e a gente fez disso algo religioso. E quantas vezes você já parou na beira da cama assim e falou: senta aqui, Pai. Faz muito tempo que eu não ouço a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. Esse foi o relacionamento que Jesus ensinou. Jesus ensinou que você é sacerdote. Jesus ensinou que você é rei. Sabe por que o inimigo te atormenta tanto? Porque quando você abre a tua boca, você gira o mundo espiritual, para bem ou para ruim. Porque tem poder nas tuas palavras. Quando você fala assim: eu abençoo a minha casa, o mundo espiritual se move e a ordem é dada e a bênção chega na tua casa. Por que Ele quer que você esteja abatido? Para você não ter força para orar. Por que Ele quer que você fique de cabeça baixa? Porque você é a imagem, a semelhança do Deus vivo. E quando você baixa a tua cabeça, é como se você estivesse prestando reverência ao inimigo. Não que seja necessariamente isso, porque a tristeza do coração é algo que Davi teve, é algo que Jesus teve. Entende, amados? Mas não foi falado de quem nós somos em Cristo. Não foi falado das maravilhas que nós temos quando nós estamos inseridos nele. Quantas vezes nós cantamos para que o Espírito Santo viesse sobre nós? Que blasfêmia, amado. O Espírito Santo sempre esteve dentro de nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos batizados com Ele. Isso está dentro de mim, está dentro de você.
É o Espírito Santo que fala para você que algo está errado. É o Espírito Santo que está dizendo para você: oh, na casa do Pai é diferente. Lá tem alimento. Lá tem os braços do Pai. Você imagina, você já parou para pensar o tempo que esse filho ficou longe do pai? Que o pai tinha muitos empregados. Então era um homem rico. E ele repartiu a herança entre os dois. Entre os dois filhos. O filho mais velho ficou com a parte dele sem ele pedir. Amém? Ficou. E ele gastou aquilo lá e foi. O que se passou na cabeça dele? Será que o pai ainda gosta de mim? Será que o pai ainda vai falar comigo? Porque eu acho que eu vou lá pedir pelo menos trabalho para ele. Porque era essa visão que os fariseus tinham. Entende? Mas Jesus estava falando: vocês estão por fora. Eu tive lá. Estava lá com o pai. Falei para ele que eu ia vir aqui e ia me entregar. E Jesus foi até o final. Olha o tamanho desse amor. Quem dirige aí? Quem dirige? Moto, carro? Quando alguém te fecha, você não tem vontade de ir lá dar um murro no meio da cara dele? Tem ou não tem? Tem, não tem? Eu também. Tem vontade de quebrar o pescoço dele. Tem. Né? Ainda bem que tem ar-condicionado, os vidros fechados, né? A pessoa vê você só mexendo a boca, mas você coloca um monte de adjetivo para a mãe daquela pessoa, né? Até suspeita da reputação dela. É a nossa natureza. É isso. E muitas vezes a gente olha assim e fala assim: poxa, porque eu briguei lá no trânsito, discuti com alguém, eu já não sou mais digno. Será que o pai está olhando para mim? E o pai está falando: por esse pensamento que o Espírito Santo não consegue transformar todo o teu ser. Que quando o Espírito Santo toma conta de todo o nosso ser, as coisas do mundo não vai ter influência sobre nós. As coisas do mundo não vai trazer condenação sobre nós. Que o diabo, ele só governa naquilo que você não sabe. Então, se você acreditar que tem saci, pererê e lobisomem, na noite de lua cheia o lobisomem vai aparecer, porque você não conhece. Aí o capeta vai falar: vamos lá assombrar ela. Entendeu, amados? Foi isso que apresentaram pra gente. O evangelho verdadeiro está sendo esquecido. Do negar-se a si mesmo, de entregar as nossas vontades. Muitas vezes já ensinaram pra gente que a gente não pode falar das nossas fraquezas para ninguém. Você já ouviu isso, amados? Pois é. Aí eu peguei o texto de Mateus 26 e me quebrou no meio. Que aí Jesus chama o seu discípulo e fala: eu estou angustiado até a morte. E ele não se preocupou porque ele era um mestre. Não, porque eu sou o mestre deles, eu sou o salvador. O que eles vão pensar de mim? Não, ele não pensou em nada disso. Ele simplesmente falou o que ele estava sentindo. Amém? O que eu quero dizer para você? Nós precisamos viver esse amor. Nós precisamos voltar para o Pai. Muitos de nós ainda está preso em preceitos e valores do passado, em doutrina de homens. Você já pegou Mateus assim? Leu ele todinho? Já leu? De ponta a ponta? Aí você entra no Evangelho de Marcos, que fala da natureza homem mesmo de Cristo, né? E você olha para Lucas, os maiores detalhes. E Lucas nem teve a oportunidade de estar com Jesus, ele só pegou os relatos. Aí você olha para João e você vê que realmente ele era um filho de Deus. Amém, amados? Vamos deixar de ser o filho mais velho. Nós precisamos urgentemente voltar à essência do amor. Às vezes a gente se acha superior. Se acha superior porque porque eu nunca fiz tal coisa, porque eu nunca caí, porque eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro. Quem é você para falar assim comigo? Você não é nada. Você é escravo, pensamento escravo. Filho não falou assim: tá doendo aonde? Nós vai chorar junto. Amém? E por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriará. A minha esposa, ela é meu ponto de equilíbrio nessa parte, porque eu sou muito coração, entende? Se alguém chegar chorando para mim, eu choro junto. Eu não tenho essa força toda. E nós berramos os dois, porque eu consigo sentir a dor daquela pessoa, entende? E as pessoas falam assim: não, você tem que ter inteligência emocional. Eu falei: como? Como que você olha para um filho que perdeu a mãe, que está chorando, e você não vai chorar junto? Aí você lembra que você tem mãe, que você pode perder também. Ela vai morrer um dia. E o fluxo natural das coisas é o filho enterrar os pais. E você imagina a dor daquela pessoa. E é um choro triste, amados. Aí você vê um homem que perdeu a esposa, tão jovem. Eu não sei você, mas eu choro junto, porque eu me imagino naquele local. Falei: puxa, que dor que essa pessoa está sentindo. E oro, falo: Senhor, muda esse coração para que ele possa ser cheio do teu Espírito, para poder passar. Porque o Espírito Consolador, ele nos prepara para determinadas situações. Amém? Quem está me compreendendo? Eu estava indo na van comprar um ventilador, e chegou um rapazinho assim e falou assim: moço, tô com a vontade de comer um Subway daquele lá. Eu falei: oxe, então eu vou lá comprar para você. Vou lá comprar. Ele falou: você compra uma Coca para mim também? Eu falei: compro. Aí tinha uma pessoa do lado assim, falou assim: esse rapaz aí pede para todo mundo. Eu falei: mas ele nunca pediu para mim. E ele comeu aquele pão gostoso. Quase que eu falei para ele: me dá um pedaço, que o teu parece estar melhor do que se eu pedir um. Você compreendeu que nós precisamos viver o amor de Deus? Então eu digo para você: se coloque no lugar da outra pessoa, sinta o que ela está sentindo, chore, não esconda sentimentos não. Ensinaram que a gente tinha que ser super homens e super mulheres, porque nós estamos à frente de alguma coisa. Chora, mete a boca no mundo, não segura isso aí não. Você vai ver que você vai ter noite de sonos maravilhosa. Jesus, quando ele viu o sofrimento de Marta e Maria, quando Lázaro tinha morrido, o menor versículo do Novo Testamento diz: e Jesus, ele chorou. Jesus nunca escondeu os seus sentimentos. Ele nunca escondeu que ele se importava com as pessoas. Amém? Mas faça isso sem esperar nada em troca. Não vai existir nenhum pastor melhor do que Jesus. Nunca. Ele foi o melhor pastor. E quando ele mais precisou, ele estava sozinho. Sabe por quê? Ele fazia sem esperar nada em troca. E ele cumpriu o propósito. Ele cumpriu o propósito que Deus colocou sobre ele. Eu não sei qual que é o teu problema, não sei o que você está vivenciando, mas coloca para fora, fala com alguém, chora, abraça alguém. Pastor, mas não interessa, joga isso para fora. Viva o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é se compadecer da dor do outro. Amém? Se coloque de pé. Eu sempre vejo pessoas do meu convívio, que eu trabalho circularmente, tenho o meu trabalho. Eu vejo muitas pessoas que são muito ricas e muito simples. E vejo muita gente que é muito pobre e que tem muito dinheiro. Sabia disso? Eu tenho um cliente, que eu não vou falar o nome dele. Ele tem mais de 10 fazendas. E ele é tão simples que se você encontrar ele na rua, você até paga um salgado para ele. Ele é louquinho de pedra, mas ele é tão feliz. Ele senta no meio fio e vai comer o lanche dele. E eu aprendi muita coisa com isso. Amém? Então viva a sua vida e se importe com os outros, sim. Não estou falando para você sair ajudando todo mundo, que a gente nem dá conta. Mas vivencie a dor.
A iniquidade só se multiplicou tanto porque foi ensinado que nós não deveríamos expressar sentimento. Tá bom? Coloca a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, até como uma reconciliação contigo, sabe? Porque por muitas vezes, Senhor, nós colocamos uma característica que não era do reino. Nós vestimos, Senhor, um personagem que não era nada do reino. E o Senhor estava falando assim: olha, eu quero a simplicidade do teu coração. Eu quero que você venha para mim da forma que você está. Às vezes você está ouvindo nessa transmissão aí e o teu coração está queimando. E eu digo para você: Jesus não esqueceu de você. Independente do que está acontecendo, independente quanto tempo não faz que você vai numa igreja, entenda, você é a igreja do Senhor. E você, onde você estiver, aqui ou em qualquer outro lugar, e você falar assim: Pai, é verdade, por muitas vezes eu vivi como o irmão mais velho do filho pródigo, como o irmão mais velho do filho pródigo, Senhor. E eu quero nessa noite, Senhor, te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que o meu coração se encheu de justiça própria e eu tomei decisões, Senhor, baseado naquilo que o homem estava me dizendo. Mas hoje eu olho, Senhor, para a tua palavra. Hoje eu olho, Senhor, para o amor que o Senhor traz, para a característica daqueles que são sacerdotes do teu reino. E eu vejo, Senhor, que eu cometi muitas falhas. E eu me coloco diante de ti, Senhor, nessa noite, junto com teus filhos que estão aqui diante do Senhor, porque nós vamos viver esse novo tempo, esse tempo de avivamento, de entrega, esse tempo de renovação espiritual. Nós declaramos, Senhor, que nós queremos viver esse novo tempo, esse tempo de restauração, principalmente dos nossos sentidos, principalmente, Senhor, da nossa alma, que precisa cada dia estar cheio do teu poder e da tua presença. Obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Amém, amados? Se assente-se, por favor. Glória a Deus. Amados, viva aquilo que a Bíblia está dizendo. Está escrito, nós vamos fazer. Não está, nós não fazemos. Jesus está falando, nós faz. Não está, joga fora. Amém? Pessoal que está assistindo a gente online, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana. Que o Senhor te conceda uma semana abençoada, de muita paz, de saúde e de prosperidade. Viva o amor de Deus. Deus abençoe.